Olá, sou a professora Estela e nós vamos dar continuidade às aulas de Educação Física do 7º ano. E a gente vai falar um pouquinho sobre os esportes de rede e parede hoje. O que são os jogos de rede e parede? Por que a gente usa essa denominação, né? Existem várias classificações dos esportes e a gente colocou alguns esportes hoje que vocês já conhecem e outros que nem tanto. Então, vendo por esse lado, a gente vai citar alguns esportes para vocês e outros a gente vai aprofundar um pouco mais. Vamos lá. Esportes com rede, divisória ou muro, parede, de rebote são modalidades das quais se arremessa, lança ou se bate na bola ou peteca em direção à quadra adversária, sobre a rede ou contra uma parede, de tal forma que o rival não consiga devolvê-la, ou a devolva fora do campo adversário, ou pelo menos tenha dificuldades para devolvê-la. Diversas modalidades do mundo todo podem ser classificadas nessa categoria e se orientam por desafios táticos semelhantes. A gente tem aqui alguns esportes que a gente conhece, que a gente já utiliza a rede ou parede, por exemplo, voleibol, o squash, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles também nesse slide. Podemos ser citados como exemplos de esportes de rede, divisória, o voleibol, o vôlei de praia, o tênis, o badminton, o patel, a peteca, o ringo ou ring tênis, né? E como exemplos de esportes com parede de rebote, e entre outros, a pelota, a basca, o raquetebol, o squash e o wall handball. Uma característica comum desses esportes é que sempre se joga interceptando a trajetória da bola, disco ou da peteca ao mesmo tempo em que se tenta jogá-la para o lado adversário, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o badminton hoje. Eu sei que algumas pessoas não têm conhecimento desse esporte e que ele foi pouco disseminado, mas isso está mudando. O badminton ele está tendo cada vez mais adeptos e a gente vai falar só um pouquinho sobre cada um deles e depois vocês retornem aos vídeos, aos slides, para vocês darem uma aprofundada melhor no conteúdo. Badminton, né? Começou assim, os primeiros relatos de que conhecemos hoje como badminton datam em 1850, quando agentes expatriados do Império Britânico em viagem à Índia se depararam com o badminton, popularmente chamado de poona. Essa versão se difere da atual por ter uma bola de lã no lugar da famosa peteca. O nome oficial é volante ou pena. A data precisa da criação do esporte é um mistério, mas seu nome tem relação com a casa de campo do Duque de Beaufort. Não sei se a gente pronuncia assim. Já na Inglaterra, né, a casa de campo se chamava badminton. Então a gente pode ver que esse esporte ele foi oriundo já de classes mais altas, né, média e alta, onde pessoas com mais recursos financeiros já praticavam badminton, né? Então a gente pode ver que nos esportes, alguns esportes eles foram criados por pessoas com rendas mais baixas, outras por rendas mais altas, né? E dentro do badminton, a gente vai falar nos próximos slides, tem as regras atuais, como que é jogado, tudo direitinho, e aí depois vocês retornem e vejam melhor. O esporte no Brasil, né? O badminton. O badminton chegou no Brasil em São Paulo, né? Foi no Clube dos Ingleses em Santos, em 1938, que as primeiras raquetadas foram dadas. O problema, porém, é que a modalidade pouco se desenvolveu nos anos seguintes. O esporte permaneceu pouco conhecido no continente. A primeira competição oficial foi em 1984 em São Paulo. Foi no mesmo ano que o badminton registrou seu primeiro campeonato sul-americano. E os brasileiros já marcavam presença nessa disputa, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o tênis de campo e posteriormente sobre o tênis de mesa, né? Eles são bem parecidos um com o outro, só que tem origens diferentes e cada um tem o seu método de jogar.
Então a gente vai combinar assim, vou falar sobre o aspecto histórico de cada um e vai ficar como lição de casa vocês verem como funciona o jogo, como que é jogado, quais são suas regras principais. Tênis de campo. O tênis de campo é a modalidade esportiva praticada na Inglaterra desde o século XIX. No entanto, antes do tênis de campo propriamente dito surgir, outras modalidades muito semelhantes eram praticadas na França e na Inglaterra, como no caso do jeu de paume, ou jogo de palma, que era jogado com a mão e que era jogado com uma raquete, né? O primeiro torneio oficial de tênis ocorreu em 1877 na Inglaterra. E de lá para cá, o esporte foi se difundindo cada vez mais. No Brasil, chegou em 88, junto com os britânicos que vieram construir as ferrovias, né? E a gente pode lembrar também que no tênis de campo a gente tem um atleta muito conhecido, que ele foi campeão e que hoje ele já é aposentado, mas que ele teve uma grande importância dentro desse esporte, né? A gente pode ver que em 88 até hoje o Brasil teve 2 grandes atletas com reconhecimento mundial. A tenista brasileira Maria Esther Bueno, que se destacou no cenário mundial nos anos 50 e 60, foi considerada a melhor tenista do mundo e conquistou os principais torneios mundiais da modalidade. Vale lembrar que nessa época o tênis ainda era uma modalidade amadora. Mais recentemente, o Brasil teve outro grande ídolo da modalidade, o Gustavo Kuerten, né, o mais popularmente chamado de Guga, que conquistou torneios importantes e chegou à posição do número 1 do mundo, ampliando a popularidade do esporte por aqui. Depois da aposentadoria de Guga, o esporte perdeu um pouco da sua fama do Brasil. Mesmo assim, o esporte tem potencial para se tornar cada vez mais popular entre os brasileiros, já que é uma modalidade prazerosa e desafiadora de ser praticada. Não bastasse isso, o tênis também pode ser jogado por qualquer pessoa, em qualquer idade, necessitando apenas de mais de um parceiro para a realização do jogo, né? Diferente de outras modalidades coletivas. E a gente vai falar um pouquinho sobre o tênis de mesa. Vai ser uma pincelada que a gente combinou. Então vamos lá, o tênis de mesa. O tênis de mesa foi inventado também na Inglaterra, em 1880, e foi originado do tênis de campo, né, como a gente falou anteriormente, com adaptação para ambientes fechados. No início, os materiais como raquete e rede eram improvisados e adaptados. Os primeiros registros de patentes surgiram a partir de 1985 e diversos nomes foram utilizados. A Federação Internacional de Tênis de Mesa já surgiu em 1926 e o primeiro campeonato mundial já aconteceu em Londres. No Brasil, o esporte chegou por volta de 1905, logicamente pelas mãos dos ingleses, né? Então a gente pode ver que é realmente uma variação do tênis de campo que foi adaptado para ambientes fechados. Então as regras são bem similares, semelhantes, né? E que também foram trazidos pelos ingleses. E a gente vai falar um pouquinho sobre o voleibol agora. O voleibol eu sei que vocês conhecem, é uma modalidade bem praticada, vocês pedem muito nas aulas e a gente vai falar só um pouquinho sobre ele. A criação do voleibol ocorreu em 1895 nos Estados Unidos da América, por William George Morgan, o diretor de Educação Física da ACM, que é a Associação Cristã de Moços de Massachusetts. O objetivo principal de Morgan para a modalidade, a qual se deu originalmente o nome de mintonete, desculpa gente, era a criação de um esporte sem contato físico entre os oponentes, visando a não ocorrência de lesões físicas provocadas por choque entre as pessoas, principalmente no público de idade mais avançada. Então a gente pode ver que ele tentou criar um esporte que as pessoas não tivessem um contato físico, né? Que elas não se machucassem, não tivessem aquela agressividade.
Claro que hoje as pessoas que praticam voleibol profissionalmente, elas têm muita força, né? Pode machucar uma hora ou outra, mas não machuca tanto quanto um esporte de contato. E a gente pode ver também que o voleibol, ele é feito para todas as pessoas, de qualquer idade, né? Que é o que foi pensado inicialmente. O voleibol é um dos esportes mais populares no país. Acredita-se atualmente que está entre os 3 esportes mais apreciados nacionalmente, atrás do futebol e um nível semelhante ao futsal. O fato de o Brasil ter 2 das melhores seleções de todos os tempos, com resultados expressivos nos últimos anos, tanto os homens quanto das mulheres, contribui para a popularidade, né? Então a gente pode ver que, além do voleibol ser muito difundido, né, as pessoas conhecerem, tem uma outra vertente muito interessante, que existe o voleibol sentado, né, para pessoas com deficiências. Então existe também essa outra modalidade que vai abranger ainda mais um coletivo maior. Temos a inclusão, né, dentro do voleibol. Vamos falar um pouquinho sobre o squash. O squash ele não é tão conhecido, mas que também está se difundindo com o passar dos anos. Como que surgiu o squash? No início do século XIX, numa prisão chamada Fletch, em Londres, era praticada uma variante do jogo de tênis, conhecida como rackets. Acredita-se que esse jogo tenha sido o embrião do squash. Os presos improvisaram nas próprias celas uma bolinha e jogavam com as mãos, sem raquetes. E a gente pode ver que por volta dos anos 1830, também na Inglaterra, os estudantes de uma escola perceberam que a bolinha dos raquetes poderiam ser utilizadas em jogos com maior variedade de rebatidas, mas que para isso os jogadores não podiam ficar esperando a bolinha chegar até eles. Eles é que iam ao encontro para realizar novas tacadas. Então a gente pode ver até nessa imagem ao lado as pessoas praticando já esse esporte, né, na escola. E é uma coisa muito interessante o squash, porque ele não precisa de um adversário para você estar disputando contra ele, não. Você tiver uma parede em casa, bolinha, uma raquete, pode ser até uma raquete improvisada, uma bolinha improvisada, que nem eles fizeram inicialmente, você já pode iniciar essa modalidade esportiva. Aí a gente vai ter os equipamentos do squash, né, que é a bolinha, a raquete e a quadra, que não necessariamente precisa dos 3 fidedignos, né, a raquete, a bolinha específica e a quadra. Então, que nem eu falei para vocês, tudo pode ser adaptado. E a gente tem também, além do squash, a gente tem outras modalidades que são muito utilizadas também dentro dessa classificação que a gente utilizou, né? Que é os esportes de rede e de parede, como a peteca, que não foi falado, mas que também é muito conhecido e que ela deu origem a outros esportes, né? Só que a gente vai exercitar um pouquinho, ver se vocês entenderam o que significa, qual que é essa classificação. Vamos lá. Os esportes com rede divisória ou muro e parede de rebote são modalidades nas quais se arremessa, lança ou se bate na bola ou peteca em direção à quadra adversária, sobre a rede ou contra uma parede, de tal forma que o rival não consiga devolvê-la ou a devolva fora do campo adversário ou pelo menos tenha dificuldades para devolvê-la. Qual dos esportes abaixo não é um esporte de rede ou parede? Então a gente pode ver, até mesmo por eliminatória, né? Se vocês não prestaram muita atenção na aula, mas a gente pode ver que o voleibol, que é da alternativa A, o voleibol ele tem uma rede ou uma parede? Tem, ok, então não é essa. B, tênis de mesa, tem uma rede ou uma parede que a gente precisa lançar por cima ou rebater? Tem também, já não é a letra B. Letra C, squash. O squash ele precisa de uma rede ou de uma parede para ser executado? Precisa também, elimina-se, fica letra D, né? Handebol. O handebol ele tem uma rede ou uma parede para poder utilizá-lo? Não, então a alternativa correta é o handebol. E a gente vai exercitar um pouquinho em casa. Vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre o esporte de rede e parede. Busque informações sobre uma das modalidades apresentadas aqui na aula
Organize tudo que conseguir. Como surgiu, quem criou, onde é praticado e as principais regras. Por fim, anote tudo em seu caderno e apresente para a turma. Aí nós temos as sugestões dos sites abaixo, né? Então, a gente pode ver que atividade para casa foi o que eu falei inicialmente na nossa aula. A gente ia citar um pouco sobre cada uma das modalidades e depois vocês iam ter esse trabalhinho para casa, para poder ver onde, quando, por quem foi criado. Então, a gente vai ficar com a aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem todo o material que a gente disponibiliza para vocês. Estudem bastante e até a próxima aula.